Fala de escolhidos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sobre os Sete Lords. E no dia de hoje a gente vai estar falando sobre a união dos sete, né? Quando todos os sete se fundem, a gente tem então a aparição de um ser extremamente poderoso e de certa forma muito especial, chamado de Ogudomon. E por mais que muitas pessoas pensem nele como apenas uma forma monstruosa de todos os poderes deles, ele meio que é o contrário disso. Então eu vou tentar explicar para vocês o máximo possível sobre esse Digimon. Então vamos começar? Vambora! Partindo do princípio, Ogudomon só surge quando todos os Sete Lords se fundem em um corpo só. Essa fusão muito especial gera essa monstruosidade. Cada uma das pernas do Ogudomon possui uma pequena espada. Cada uma dessas espadas representa o corpo, a essência de cada um dos Sete Lords. Em cima de cada espada tem uma pequena coroa, né, brilhante, que representa também cada um dos Sete Lords. São as coroas de cada um deles, né? Ou seja, esse monstro representa os Sete Lords o tempo todo. É um monstro destruidor que vai sempre chegar para causar o fim de tudo. Muitas vezes só a presença dele já é motivo suficiente para as coisas começarem a serem destruídas, entrarem em colapso e coisas do tipo. E logicamente vai ser um inimigo que o mundo digital inteiro vai se virar para tentar combater, principalmente os Cavaleiros Reais. O que acontece, pessoal, é que ele é um Digimon muito especial, porque apesar dele ser esse ser monstruoso destruidor, no perfil oficial dele é citado que graças a ele ser a união dos 7 Digimons que representam os 7 pecados, ele então se tornou capaz de reparar cada um dos 7 pecados, de corrigi-los. Então não existe possibilidade alguma de um Digimon que possua alguma malícia dentro dele, por menor que seja, conseguir derrotá-lo, feri-lo, machucá-lo. Não dá. Ele é completamente invulnerável contra Digimons que são assim. Então, para que o Ogudomon seja destruído, precisa se usar um Digimon que seja puro, que seja bondoso essencialmente, seja a parte principal dele, seja a bondade. Ele não tem a malícia alguma, né? Então isso é muito interessante, porque Ogudomon funciona quase como se fosse uma exceção ao caso. Você imaginaria que a fusão dos Sete Lords seria um monstro destruidor e maligno, mas aparentemente ele tem poder suficiente para corrigir, reparar todos os pecados. E isso tudo, pessoal, leva para um outro lado da história, onde na mitologia o nome dele, Ogudo, vem de Ogdod, né? Ogdod é uma palavra que se refere à mistura, à união, à reunião, muitas vezes, de 8 divindades. Por isso o nome Ogdod, né? Divindades, seres divinos. Mas nesse caso é muito estranho, porque ele é a união de 7 Lords, demônios. Não são 8, e além disso eles são Digimons malignos, não divindades, né? Porém o que acontece é que quando essa fusão surge, ele ganha 7 pernas e também 7 olhos. Porém ele ganha um olho a mais, e ele fica então com 8 olhos. E é por isso que ele ganha esse nome. E por que ele ganhou esse 8º olho? Não existe bem uma explicação, porém muito provavelmente esse 8º olho é o olho do próprio Ogudomon, né? Então, um olho para cada um dos 7 Lords, mais um para o próprio Ogudomon. Isso faz com que esse Digimon seja um pouco especial. Ele funciona de uma forma um pouco diferente, tenha propósitos diferentes, né? E até os poderes dele tenham bastante diferença dos poderes malignos que os Sete Lords possuíam. O fato de que essa aranha gigante monstruosa vai passar pisando por aí destruindo tudo, vai continuar acontecendo. É sempre um monstro gigante que é usado como o último chefe de jogos, grande inimigo que os Cavaleiros Reais têm que combater. Isso não vai mudar. Porém, aparentemente o propósito dele é bem diferente, um propósito que não tem muito a ver com o propósito dos Sete Lords. Ele não quer governar, ele quer reparar os problemas, vamos dizer assim. O que é bem diferente, o que é bem exceção, o que foge um pouco até das ideias do próprio Lucemon, que era o líder dos Sete Lords, que queria um novo mundo, né? O que acontece, pessoal, é que em algumas instâncias, principalmente em uma onde o Omegamon comenta sobre o Ogudomon, ele diz que Ogudomon era um ser que havia sido invocado pelo próprio Deus do mundo digital. Ou seja, o próprio Yggdrasil tinha trazido o Ogudomon para o mundo digital.
E que o propósito do Yggdrasil com aquilo era fazer com que novos Digimons nascessem, Digimons ainda mais poderosos, mais capazes, né? Então a gente pode ver a existência do Oguddomon, pelo menos em algumas histórias, como um teste, como uma provação para o mundo digital, para que os Digimons guerreiros poderosos se tornem ainda mais poderosos, que os Digimons sem malícia se tornem então os heróis, né? O que é muito interessante. Então ele é um Digimon que, apesar de ser um grande monstro, que tem então um propósito final para os 7 Lords, acaba se transformando em uma outra coisa, né? Uma coisa mais sagrada, a gente pode dizer assim, que tem de certa forma até certas conexões mais com divindades. Quase como se os 7 Lords, no final, acabassem tendo sido usados para propósitos diferentes, para propósitos até do próprio Yggdrasil, né? O que é muito interessante. Mesmo assim, é um Digimon incrivelmente poderoso e que, obviamente, não vai poder ser subestimado. Eles dizem que só a existência dele já é capaz de trazer a destruição para as coisas. Então, uma parte muito interessante dele, pessoal, é o fato de que o tipo dele é um tipo muito especial. Ele é um Digimon do tipo Avatar, né? E a gente não vê mais nenhum Digimon com esse tipo, apenas ele. E quando você pesquisa o que são os avatares, eles são normalmente em mitologias e religiões e tal, seres divinos, divindades que vêm para o mundo mortal, para o mundo real, né? No caso de Digimon, e eles encarnam, e eles ganham um corpo, uma casca. E dentro dessa casca é onde existe a verdadeira divindade, o verdadeiro poder sagrado, né? Então, como isso se aplicaria ao Oguddomon? Basicamente, o que eles querem dizer é que toda essa aranha monstruosa gigantesca é quase como se fosse uma marionete. Ele anda por aí fazendo as coisas, porém, sempre tem alguém controlando, sempre tem uma outra coisa por dentro, né? Uma energia diferente, né? Basicamente é isso que eles querem trazer com ele sendo um Digimon do tipo Avatar. E isso é muito legal, porque quando a gente for para a próxima parte desse vídeo, vocês vão entender como isso foi usado através da história de Digimon. E essa próxima parte é quando então surge uma versão nova do Oguddomon, quando o Anticorpo X entra em ação nessa história. E daí então a gente chega à forma de Oguddomon X. E essa forma, pessoal, é um Digimon muito especial. Um Oguddomon, sozinho, conseguindo um Anticorpo X, muito provavelmente assumiria essa forma. Porém, como ele surgiu pela primeira vez foi de uma maneira muito especial, através de um plano dos 7 Lords, principalmente do Lucemon, né? Então cada um dos 7 Lords tinha conseguido um Anticorpo X, então cada um assumiu uma forma X nova, né? Que eu citei inclusive nos vídeos de cada um dos 7 que vocês viram aí, antes desse vídeo. E o objetivo deles era invadir o mundo digital, saindo da Área Negra. Quando eles fizeram isso, eles tiveram que enfrentar os Cavaleiros Reais, porém o plano aí começou. Lucemon X e os outros 7 Lords tinham reunido 7 Diaboromon X. Então vocês já conhecem o Diaboromon, dos filmes e tudo mais. Lá haviam 7 deles, cada um na forma X, né? E o plano do Lucemon era o quê? Era fazer com que cada um dos 7 Lords fizesse com que o seu corpo se transformasse naquelas espadas, que são as espadas que ficavam nas pernas do Oguddomon. Cada uma dessas espadas seria entregue para um Diaboromon X, que segurando elas, iria começar a lutar. Porém, então, os 7 Diaboromon X, segurando aquelas espadas, se fundiram em um corpo só. E daí, então, a grande fusão aconteceu e surgiu o Oguddomon X. Então, o Oguddomon X é bem diferente do Oguddomon original, porque ele não é apenas a fusão, a união dos 7 Lords Demônios, ele também é a união de mais 7 Diaboromon X. É uma fusão de 14 Digimons níveis Mega X, né? Diaboromons não são Digimons fracos, eram 7, mas os 7 Lords Demônios na forma X, que já eram poderosos pra caramba. Então, imaginem só o tamanho do poder desse Oguddomon X. Era dito que só a presença dele no mundo digital estava fazendo com que as coisas fossem destruídas, com que o mundo digital sumisse, né? As coisas estavam sendo apagadas, explodidas, destruídas só com a presença dele, só dele existir. O poder dele era muito, muito grande. Inclusive o Omegamon cita no mangá que as configurações do Oguddomon X eram muito parecidas com as configurações do deus do mundo digital. E por isso aquelas coisas estavam acontecendo. Imaginem só o tamanho do poder desse Digimon nessa hora.
Apesar de tudo isso, o Agumon X é um Digimon muito simples em seus poderes, né? A maioria dos seus ataques são ataques físicos. Ele tem muitos tentáculos, muitas cabeças, e ele bate, faz com que os tentáculos virem grandes lanças que atacam seus inimigos e destroem tudo. O corpo dele é muito gigante. Ele é muito grande perto dos Cavaleiros Reais, que já são Digimons bem grandes também, né? E ele nem precisa de muitos poderes destrutivos e explosivos, porque só a presença dele, a energia dele já está destruindo e acabando com tudo, né? Então, pessoal, indo pro final da luta contra o Agumon X, a gente descobre uma coisa muito importante, que é o fato de que dentro de todo aquele plano da fusão de todos aqueles Digimons, o Lucemon X ainda tinha sido mais inteligente, porque ele ainda estava vivo dentro do Agumon X. Então, o Agumon X, ele também é um Digimon do tipo Avatar. E como eu tinha comentado com vocês antes, o tipo Avatar pode se referir a um Digimon que funciona como uma casca, né? Como um boneco que pode ser controlado por algum outro ser, como antes provavelmente tinha acontecido com o Yggdrasil usando o Agumon como um teste. Nesse caso, o Lucemon, sabendo disso, muito provavelmente dentro do plano dele, ou talvez não, talvez apenas pelo Lucemon X ser muito poderoso, ele ainda manteve sua consciência dentro de toda aquela fusão. Então ele disse que o corpo do Agumon X agora era o próprio corpo dele, e aqueles poderes eram os próprios poderes dele. Então a gente pode dizer que o Agumon X é a forma final de evolução de um Lucemon também, né? O que é muito importante, muito interessante, e mostra porque o Lucemon é então o líder dos Sete Lordes. Ele continua vivo dentro de toda aquela monstruosidade, toda aquela fusão enorme de muitas coisas. Porém, ainda se mantém o fato de que para ele ser derrotado, um Digimon não pode ter malícia nenhuma dentro dele, muito provavelmente, e quem acaba derrotando ele é um Jasmon X, né? O Jasmon X, depois de se fundir com o Gankomon X, ele era um Digimon muito puro de coração, um cavaleiro muito honrado, e ele acaba reunindo as energias de todos os Cavaleiros Reais, e num grande ataque ele acaba derrotando o Agumon X e o Lucemon de uma vez só, né? Ele foi capaz de fazer isso, mas eu fico imaginando que outros Cavaleiros Reais, como por exemplo o Lord Knightmon e o Duftmon, que já foram Digimons que demonstraram malícia em outras histórias, se eles conseguiriam derrotar esse Digimon? Muito provavelmente não. E é por isso que teve que ser o Jasmon nesse caso, né? Mas dá pra vocês perceberem o tamanho do poder e o quão especial o Agumon pode ser, né? Apesar dele representar essa grande criatura que vai ser o grande vilão final de uma aventura, né? Lembra bastante, por exemplo, os chefes finais de grandes jogos de RPG, como por exemplo Final Fantasy, né? Sempre tem um monstro gigantesco especial que precisa ser derrotado usando algumas habilidades super especiais e tudo mais, né? Porque senão o fim do mundo vai chegar. É bem isso que ele representa, sendo essa forma final de todos os Sete Lordes, ou talvez, como a gente viu aqui, a forma final do Lucemon também, né? Então, de escolhidos sobre o Agumon e o Agumon X é isso. Como dá pra vocês perceberem, quanto mais poderoso o Digimon vai ficando, mais simples ele vai ficando também, né? Não tem muita informação, e apesar dele ser um Digimon muito especial, ele não tem toda essa coisa mágica e cheia de detalhes e 300 mil coisas. Ele é apenas um Digimon super poderoso, que serve como a última forma de luta e inimigo e tudo mais, que aparece de vez em quando, né? Isso não faz dele menos legal, eu acho ele super interessante. E com certeza, principalmente o Agumon X, vai entrar em muitas listas de os Digimons mais fortes que existem, né? O que é muito legal. Mas então, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Obviamente a série dos Sete Lordes ainda não terminou, a gente tem muitos vídeos para fazer ainda, então fiquem no aguardo aí para as próximas sextas-feiras. Vou pedir que vocês deixem aqui nos comentários tudo o que vocês acharam, tanto do Agumon quanto do Agumon X, por favor. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, se possível, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho. E, se quiser dar ainda mais suporte para o canal, esteja se tornando membro, clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês, aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, Dia Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!